A paz do Senhor Jesus, amém? Caros irmãos e irmãs, professores de Escola Bíblica Dominical, sejam bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez na série EBD, aulas em vídeo, trazendo mais um vídeo, mais um comentário das lições bíblicas da Escola Dominical, pois o nosso objetivo é justamente trazer um apoio para a sua aula na Escola Bíblica, amém? E nós estamos chegando na lição de número 13, que é a última desse segundo trimestre de 2016. Então, graças a Deus que nós concluímos mais uma série de lições bíblicas, né? Passamos esse período estudando a maravilhosa graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na carta aos Romanos. Nós vimos aqui estudo específico sobre a Epístola de Paulo aos Romanos, a necessidade universal da salvação em Cristo, a justificação que é somente pela fé na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. A carta aos Romanos ela encarrega de trazer toda a explicação com relação à salvação, à justificação mediante a fé em Jesus Cristo. Os benefícios da justificação, a maravilhosa graça, a lei, a carne e o espírito, a vida segundo o espírito, Israel no plano da redenção, né, que é um assunto importante nas Escrituras, nós sabermos com relação ao plano de Deus em relação ao povo de Israel, que são os descendentes de Abraão, e a nova vida em Cristo, né, os deveres civis, morais, espirituais, a tolerância cristã e a cosmovisão missionária, que foi no vídeo que nós fizemos na lição passada, né? E hoje nós estamos com a lição de número 13, cujo título é O Cultivo das Relações Interpessoais. É a lição de número 13 que finda esse trimestre, o segundo trimestre de 2016. Então, o cultivo das relações interpessoais. O que são relação interpessoal? É a relação entre duas ou mais pessoas. Relação interpessoal é aquele tipo de relacionamento que está inserido na vida social do indivíduo. Ou seja, ele aplica, vive esse relacionamento dentro do ambiente familiar, no trabalho, na escola e na sociedade onde vive. Então, a lição fala do cultivo das relações interpessoais, que é justamente uma relação saudável entre duas ou mais pessoas. Lembrando que o apóstolo Paulo aqui não está falando de uma forma simples para qualquer pessoa. Ele está trazendo um ensinamento prático para a igreja de Cristo. A igreja que estava lá em Roma, que era uma base para a sua obra missionária, porque o seu objetivo era pregar o reino de Deus, onde não havia bandeira, onde não havia conhecimento do evangelho, o apóstolo Paulo estava ali disposto para ir adiante. Então, a igreja de Roma, ela era um local estratégico para que Paulo pudesse ter suporte nesse trabalho árduo que é a obra missionária. Porém, como está se tratando aqui da igreja, se é importante na nossa vida comum ter um bom relacionamento com as pessoas, procurar boas amizades, na igreja não é diferente. Porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja ela precisa viver a unidade em Cristo Jesus. Então, se nós que somos igreja não tiver essa unidade, se nós não desenvolvermos essa capacidade de ter e cultivar relações interpessoais, nós não estamos vivendo dentro desta unidade cristã. Então,
Vamos adiante. No textuário da lição diz assim: ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém? Romanos capítulo 16, versículo 27. A verdade prática diz assim: Deus deseja que os crentes alcançados pela graça, ou seja, Deus deseja que os crentes alcançados pela graça cultivem relacionamentos saudáveis. Existem várias formas de relacionamentos, mas o que Paulo deixa aqui claro e evidente é que nós devemos manter, cultivar aqueles relacionamentos saudáveis. O que é um relacionamento saudável? É aquele que a gente pode se relacionar sem causar transtorno ao próximo, sem conflito, que não haja inveja. Um relacionamento saudável é aquele que você se alegra com o sucesso do seu amigo, com o bem-estar dele, e não como algumas pessoas que muitas das vezes o amigo, comprei um carro, ganhei um presente, e aquela pessoa amiga está ali compartilhando da sua alegria, e às vezes a pessoa está ali, fica com inveja, bota um defeito. Então, esses tipos de relacionamento não são saudáveis. O relacionamento saudável é aquele que você se alegra com a bênção do seu irmão, do seu amigo. O relacionamento saudável é aquele que você se contenta com a alegria dele. O relacionamento saudável também é aquele que você se entristece também com a tristeza do seu próximo. Então, é um princípio para um bom relacionamento. Então, o apóstolo Paulo, ele no final da carta, ele traz aqui uma série de recomendações. Paulo, ele traz saudações, menciona nome de pessoas que ninguém imagina quem foi. Mas Paulo sabia e por isso mencionou o nome deles. Podemos entender de primeira que o apóstolo Paulo ele tinha bons relacionamentos e cultivava com aqueles que cooperavam com ele na obra de Deus. Sabemos que Paulo era um apóstolo, um homem de Deus, um homem que tinha uma missão importante, revelado pelo Espírito Santo, mas em nenhum momento ele colocou isso acima como uma forma de orgulho. Paulo, ele considerava as pessoas, aqueles que estavam com eles, porque ele estava realmente dando uma lição para nós mantermos bons relacionamentos saudáveis. E nós cristãos precisamos disso. Veja o que diz o primeiro versículo do texto bíblico, da leitura bíblica em classe, Romanos capítulo 16, versículo 1. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia. Paulo ele faz uma recomendação da irmã Febe, que era de Cencreia. Ou seja, Paulo estava trazendo ao conhecimento de outros a respeito dessas pessoas que realmente tinham um comprometimento com a obra de Deus. Paulo em nenhum momento apagou as pessoas que estavam próximas dele para que somente o seu nome aparecesse. Não. Nós sabemos que ninguém faz a obra de Deus só. Paulo foi enviado de Deus? Foi. Foi Jesus que levantou? Foi. Tinha dons, tinha sabedoria de Deus, mas Paulo não fez tudo sozinho. Paulo teve em seu ministério cooperadores, homens e mulheres de Deus, que o sucesso que Paulo teve no trabalho, todo o que Paulo fez da parte de Deus para pregar o Evangelho, teve a ajuda desses irmãos anônimos, que nós só vemos o nome dele aqui no final da carta como uma forma de saudação e agradecimento.
Então Paulo, ele não fez nada sozinho. E às vezes há pessoas, né, pode estar na frente de um trabalho, acha que pode fazer tudo sozinho. Mas o apóstolo Paulo nos dá uma lição das pessoas que estavam cooperaram com ele. Paulo as considerava, respeitava, valorizava, porque é um papel nobre de um líder, de um homem de Deus. Amém? O versículo 2 diz assim: para que recebais no Senhor como convém os santos. Vejam só. Obviamente, essa irmã estava indo para outro local. E Paulo a recomendou para que a recebessem no Senhor como convém aos santos. Então, o cristão ele deve ser assim, receber bem os irmãos em Cristo. Paulo aqui faz uma recomendação e ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Então, ela era uma serva de Deus que recepcionava com prazer aqueles que faziam a obra de Deus. Não só o próprio apóstolo Paulo, que era um nome, né, proeminente entre os cristãos, porque ele era o apóstolo dos gentios, mas a todos que tinham compromisso com a obra de Deus. A irmã Febe, ela tinha esse cuidado, ela servia hospedando esses irmãos para que ele pudesse fazer a obra de Deus em determinados locais. Então, essa irmã, ela teve o agradecimento do apóstolo e a recomendação dele. Então, o que me chama a atenção aqui é justamente essa parte, quando diz para que recebais no Senhor como convém aos santos. Então, convém a nós cristãos sermos recepcionistas, hospitaleiros, daqueles que têm compromisso com Deus, que faz a obra de Deus. Não vamos de forma alguma ignorá-los, não vamos tomar uma atitude que não nos compete, mas sim fazer aquilo que convém aos santos. Assim, Paulo ele recomenda à igreja de Roma que aquela irmã fosse bem recebida, como se ele estivesse ali no lugar dela, porque de fato a irmã merecia. Então, o que Paulo estava cultivando aí, uma relação interpessoal. Então, o que me chama a atenção é que Paulo ele tinha esse relacionamento, cultivava, mantinha esse relacionamento. Ou seja, Paulo viajava, passava alguns anos fora e às vezes demorava a passar, voltar pelo mesmo lugar onde ele levantava, fundava a igreja, deixava ali, preparava por um tempo o povo e depois ia para outro local. Mas Paulo, mesmo estando em outros extremos, em outros lugares, ele mantinha a comunicação com aqueles relacionamentos que ele tinha. Porque Paulo, ele era um líder, mas também ele era um servo de Deus. E por ele ser um servo de Deus, um líder, ele mantinha a comunicação com os seus cooperadores, com aquelas pessoas que participaram da sua obra. Isso é tão importante que esses cooperadores de Paulo foram tão responsáveis na obra de Deus, que uns deles se colocou em risco por causa do trabalho de Deus em prol do apóstolo Paulo. Veja o que diz aqui o versículo 3 do capítulo 16 de Romanos. Saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios.
Veja, Paulo ele tinha cooperadores e não pessoas que realmente estavam ali para conseguir apenas uma promoção, uma vantagem. Não, não era fácil servir a Deus numa sociedade que tinha seus conceitos, não era tão tolerante, uma sociedade intolerante que não aceitava mudanças. Então, esse casal de cristãos, que Paulo chama de meus cooperadores em Cristo Jesus, eles eram verdadeiros cooperadores porque nem mesmo em meio às ameaças eles pararam. Então Paulo ele tinha cooperadores, não tinha oportunistas junto do seu ministério. Oportunistas são aqueles que só querem ter uma promoção, só querem ter uma vantagem. O cooperador da obra de Deus, ele é aquele que, onde o pastor disser, faça o trabalho aqui, ele faz. Ele não procura nenhuma vantagem, ele quer apenas fazer o trabalho de Deus, que o nome de Deus seja glorificado, que a obra de Deus avance. Então essa é a atitude do cooperador. Já o oportunista, o bajulador, é aquele que visa a vantagem. Né? Posso dizer, coopere aqui, ele está preocupado quanto é que vai ganhar. Então, uma pessoa dessa não dá para fazer a obra de Deus, porque são oportunistas. Não é capaz de colocar a sua vida em risco se fosse necessário, porque ele está ali simplesmente para conseguir alguma coisa. Mas Paulo ele tinha cooperadores que, se fosse possível, morria pela causa do Evangelho. Então, por isso que Paulo ele mantinha esse bom relacionamento, ele cultivava essa relação, porque os cooperadores deles eram realmente pessoas, homens de Deus. Nós não saberíamos disso se Paulo não saudasse, né? Nós imaginamos que Paulo está fazendo tudo sozinho, mas não. Paulo ele faz a obra de Deus, mas ele tem a ajuda de homens e de mulheres de Deus. Homens e mulheres de Deus, que fazia de tudo para fazer a obra de Deus. Nem mesmo as ameaças, nem as perseguições paravam ou desanimavam esses cooperadores que Paulo tinha. Então, isso é muito importante. A importância das relações interpessoais. O que nós podemos analisar aqui é que Paulo ele valorizava as pessoas. Paulo, na condição de líder, na liderança de todo aquele ministério, Paulo ele valorizava as pessoas. Nós vemos por aí casos de liderança que muitas das vezes são árbitas, que humilham as pessoas. Mas ao contrário, Paulo ele era um homem de Deus. Paulo ele era o líder daquele ministério, daquela obra, mas ele era um homem de Deus. Então Paulo, a atitude dele era valorizar as pessoas. Ele se comunicava com seus cooperadores. Paulo não esquecia deles. Paulo era aquele tipo de líder que fazia com que os seus auxiliares, os seus cooperadores se sentissem úteis no trabalho que fazia. Por isso que Paulo ele valorizava as pessoas. Paulo ele jamais foi daquele tipo que repreendia, né? Daquele tipo que humilhava as pessoas, não. Paulo ele valorizava, porque sabia com quem estava lidando. Paulo ele não queria qualquer um fazendo parte do trabalho que ele fazia. Nós vemos que houve uma contenda uma vez entre os apóstolos por causa de João Marcos. Porque numa certa ocasião ele foi para outro local. E Paulo não queria mais ele. Mas eu acredito que isso foi por conta de não uma boa comunicação.
Mas quando, de uma certa forma, Paulo passou a conhecer e ver de perto o trabalho de João Marcos, ele recomenda e diz que o trabalho dele é muito útil na obra que Paulo estava fazendo. Então, realmente, Paulo ele é um líder que reconhece aqueles que têm compromisso com a obra de Deus. Então, a importância das relações interpessoais é justamente valorizar as pessoas. A vida cristã, ela não seria uma vida realmente cristã se não houvesse a relação interpessoal. E nessa relação interpessoal, temos que valorizar as pessoas. Tem pessoas que só querem ser servidos. Tem pessoas que simplesmente só querem ser exaltadas. E nunca valoriza o próximo. Então, que relação cristã é essa, onde você não valoriza aquelas pessoas que se relacionam com você? Então, nós fazemos parte da Igreja de Cristo. Se nós não vivermos a unidade cristã, nós não estamos nos identificando com Cristo. E Paulo prova isso porque ele valorizava as pessoas. Ele chega no início da sua carta e fala de Febe, saudai a Febe, recomenda a ela que os irmãos recebam no Senhor como convém os santos. Paulo ele estava em outro lugar e tinha coisas mais importantes para fazer na obra de Deus. Ele não teria que se preocupar com essas coisas, mas não, ele fez questão de na carta fazer uma recomendação aos irmãos para receber aquela irmã que ninguém sabia, mas Paulo sabia quem era. Sabe o que é isso? Porque Paulo ele era um líder que valorizava as pessoas. Tem líder que valoriza mais as coisas. Tem líder que valoriza mais o aspecto financeiro, mas Paulo ele valorizava as pessoas. Isso é o que nós temos que aprender. Infelizmente, hoje as coisas estão invertidas, não é isso? E o que vale mais são os títulos, os cargos, as pessoas estão mais preocupadas com isso. Ah, porque fulano é bispo. Ah, porque fulano é um sumo sacerdote. As pessoas valorizam mais por isso. E porque o irmão não tem nenhum título, nenhum um cargo específico, e às vezes as pessoas não acham, o líder mesmo, que aquela pessoa seja importante, porque está dando mais valor a títulos, a cargo e a coisas. Mas Paulo ele valorizava as pessoas pelo que ela realmente era e pelo que fazia na obra de Deus. Porque título não quer dizer nada, não é isso? E sim a atitude desse cristão, o fruto, o que ele produz. Isso é o que Paulo via nas pessoas. Por isso que ele reconheceu lá na frente João Marcos. Porque até então podemos dizer que Paulo estava vendo só questão de título, né? Mas quando ele viu, de uma certa forma, a Bíblia não deixa isso claro, mas de uma certa forma houve uma relação ali e Paulo viu realmente que João Marcos ele era útil para o seu ministério. Então, o líder também precisa reconhecer isso. Então, as relações interpessoais é muito importante, porque valorizar as pessoas é uma forma de você justamente fazer com que essa pessoa se sinta ali útil no trabalho que está fazendo. Então Paulo ele não valorizava coisas, títulos, cargos, e sim a pessoa pelo que era, pelo caráter das suas pessoas. Uma outra coisa importante, Paulo ele valorizava também as mulheres. Não havia nenhum preconceito na obra de Deus sob a liderança de Paulo com a participação das mulheres. Nós sabemos que aquela sociedade da época era machista. As mulheres não teriam vez, mas Paulo não tinha esse negócio. Assim como a graça de Deus
é para todos. Não importa a raça, o sexo, a cor, a nacionalidade, é para todos. Todos aqueles que faziam a obra de Deus, Paulo recebia e valorizava. Então, não importava para Paulo se fosse homem ou mulher, se fosse jovem ou adulto, todos tinham o seu valor. Então, isso mostra mais uma característica importante para aqueles que querem fazer a obra de Deus e cultivar as relações interpessoais na vida cristã. Uma outra coisa importante é Maria. Paulo fala aqui de uma Maria que ninguém sabe quem é essa Maria. No versículo 6, saudai a Maria que trabalhou muito por nós. Quem sabe quem é essa Maria? Ninguém conhece essa Maria. Não tem um registro claro, específico, que mostre quem é essa Maria. O que nós sabemos aqui, que Paulo disse que ela trabalhou muito na obra. Veja o que diz Paulo. Saudai a Maria que trabalhou muito por nós. Paulo tinha excelentes cooperadores e cooperadoras. Então, precisamos, a obra de Deus precisa de mais Marias, pessoas que têm esse sentimento para fazer a obra de Deus. Né? Ela trabalhou muito para que eles pudessem fazer a obra de Deus. Então, Paulo ele traz saudação ao nosso conhecimento, essa irmã Maria que nós não sabemos, é um nome, uma pessoa anônima, que Paulo mencionou aqui. Nós não sabemos, os historiadores também não sabem, mas Paulo sabia quem era e por isso colocou o nome dela aqui. Que é isso, valorização do ser humano. Paulo valorizava aquela pessoa porque ela fazia o trabalho dela tinha valor. Então, a igreja ela é o corpo de Cristo. A igreja ela é uma grande família. E se nós não desenvolvermos essa unidade cristã, se não houver esse sentimento de companheirismo, essa amizade sadia, nós não estamos nos identificando. Onde você vê uma igreja onde há bastante dissensão, individualismo, essa igreja ela está perdendo o seu foco. Essa igreja ela está desvirtuada, porque a vida cristã ela precisa viver unidade, precisa haver o companheirismo, precisa haver o cultivo das relações. Ameaça as relações interpessoais. O individualismo, como nós mencionamos, o individualismo ele vinha daqueles que promoviam dissensões. Né? Então, entre os apóstolos, entre a vida da igreja, havia aqueles que causavam problemas, alguns contrários, e causavam dissensão. E quando isso acontecia, por conta de desacordo com a doutrina, com a palavra de Deus, pessoas que às vezes querem viver uma democracia própria dentro da igreja, não querem respeitar os princípios bíblicos, acabam causando isso, fazendo dissensões, promovendo individualismo, fazendo partido, facção ali dentro. E isso era um tropeço, um obstáculo às relações interpessoais. Porque a comunicação, o relacionamento sadio era importante, mas o individualismo não. Por isso que Paulo ele foi contra isso. Capítulo 16, veja o que Paulo diz contra aqueles que promovem dissensões na igreja, ou seja, individualismo. Capítulo 16, versículo 17 de Romanos. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões, escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos dele. Então, Paulo aqui ele adverte sobre aqueles que estavam tentando contrariar
o ensino que ele trouxe para a igreja, para o bem-estar dessa igreja, para a comunhão da igreja, Paulo ele trouxe essa instrução para que todo obstáculo que viesse contra era para ser desviado. Então, os crentes ali precisavam ter cuidado daqueles que promoviam dissensão, porque eram pessoas individualistas, que só quer que a sua opinião prevaleça e que todo mundo esteja errado. Então, pessoas individualistas, ela não cultiva as amizades, ela não faz boas amizades, né? Ela só quer pessoas que compartilhem a sua ideia, que vivam um sentimento faccioso dentro da congregação. Então Paulo era contra isso, porque o individualismo é um obstáculo à relação interpessoal. Nós somos igreja, somos o corpo de Cristo, somos uma família, não podemos viver indiferente ou, de uma certa forma, perder a nossa identidade por conta de um sentimento como esse, que é o individualismo. Então, essas atitudes são reprovadas pelo apóstolo, por isso que ele ensinou para que aquela igreja fosse uma igreja hospitaleira, uma igreja que tivesse companheirismo, compreensão com aqueles que estavam fazendo a obra de Deus. Então, o sensualismo e o antinomismo, né? Esses irmãos facciosos não apenas provocavam dissensões, mas também promoviam escândalos, né? Acredita-se aqui que essa influência, né, contra a doutrina, esses pensamentos sensualistas de escândalo, provavelmente eram dos gnósticos, né? Um movimento filosófico na época que muitas das vezes provocavam e tentavam distorcer o ensino do Evangelho pregado pelos apóstolos. Eles que não valorizavam a matéria, portanto, queriam prosseguir uma vida de sensualidade e provando de tudo que o mundo oferece. Então, os apóstolos eles combateram contra isso, mas essas influências sempre há no meio da congregação, né? Algo sempre fica em volta da igreja tentando ali minar ou até mesmo fazer com que alguém se contamine. Mas Paulo nos dá aqui a receita, né? Que nós devemos se desviar desses que promovem dissensões. Então, que possamos guardar a palavra de Deus, que não sejamos uma igreja individualista, que não sejamos uma igreja que promova dissensões, mas antes que mantemos a unidade cristã para que todos aqueles que cheguem na nossa congregação sintam o calor da família cristã e que as amizades sadias sejam cultivadas. Amém? Então, a fonte dessas relações interpessoais, ela vem da sabedoria, da soberania de Deus e da sua maravilhosa graça. Por quê? Com a sua soberania, Deus revelou essa sabedoria no Evangelho de Cristo. E através desse Evangelho é que as pessoas alcançam a salvação. E quem é que prega esse Evangelho? Não existe outra entidade a não ser a Igreja de Cristo que prega o Evangelho. Então, Deus, através da sua sabedoria e da sua soberania, nos deu o exemplo, porque ele é a fonte das relações interpessoais. O que nós podemos entender aqui com a soberania, a sabedoria e a graça de Deus, essas três juntas, o que nós podemos entender? Que Deus se aproximou do homem caído, né, trouxe, revelou seu evangelho, se comunicou com o homem. Ou seja, o homem saiu do rumo da direção de Deus, mas Deus ele se aproximou, proveu salvação, voltou a se comunicar com o homem. Deus ele fez o meio
de que o homem pecador se restaurasse e voltasse a ter comunhão com ele. Então Deus, ele é a fonte das relações interpessoais por intermédio da sua soberania, da sua sabedoria e da sua graça, né? E a graça de Deus, nós sabemos claramente que não existe distinção de pessoas. A graça de Deus não é só para brancos, não é só para negros, não é para asiáticos, não é para judeus, não é só para gentios. A graça de Deus é para todos. Todos são bem-vindos, não importa a nação, não importa a cor, não importa o sexo. A graça de Deus recebe a todos, porque a graça de Cristo, a salvação está à disposição de todos aqueles que creem. Então, toda criatura que respira, todo ser humano, ele é bem-vindo para receber o dom de Deus em Cristo Jesus, que é a salvação. Então, por isso que a fonte das relações interpessoais está nessas três coisas: na sabedoria, na soberania e graça de Deus. Amém? Então, meus amados, que Deus abençoe a todos. Espero que você tenha gostado dessa aula. Findamos aqui esse trimestre e, se Deus quiser, estaremos aí trazendo mais um outro trimestre, cooperando com os irmãos na Escola Bíblica Dominical. Amém? Então, que Deus abençoe a todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?